Olá, seja bem-vindo ao programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente, um programa extraordinário de autocuidado, de qualidade de vida, que se você ainda não conhece, fica aqui o nosso convite para você conhecer, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família, não é mesmo? Meu amigo Luiz Fernando Calduro, mais uma vez aqui comigo, bem-vindo. Isso mesmo, Thiago. Bem-vindos todos aqui a este programa. Meia hora de bastante informação, prevenção com amor exigente, antes que coisas ruins aconteçam. Estamos falando de prevenção sobre o uso de drogas e políticas públicas sobre este assunto. E é encantamento de toda a federação poder contar com a sua presença e que você venha nos conhecer. O Amor Exigente está sempre de braços abertos, acolhendo e sendo empático com as famílias que estão passando por este sofrimento. Miguel Tortorelli, como vai você? Cada vez melhor. Que dia é hoje, Miguel? É o primeiro dia da minha nova vida. E assim nós começamos todas as nossas reuniões de Amor Exigente. E você que está nos assistindo, e depois o Tiago vai mostrar aí as revistas, nós temos revistas, temos muita coisa para você que quer que realmente a sua família tenha qualidade de vida. Então, nós fazemos prevenção, que é o que nós precisamos fazer para os nossos entes queridos. Essas revistas, como é que faz para nós termos nas nossas casas? Como é que a gente pode ter isso daí? Como é que a gente faz? É muito simples. Ó. Eu vou até colocar aqui. Ó. O Luiz vai segurar uma para mim aqui para mostrar. Rumo aos 40 anos de Amor Exigente, esse programa maravilhoso anos. Está chegando aos 40 anos. Você está velho, hein, Luiz? Estamos chegando aos 40 anos de muito trabalho aí em todo o Brasil, Uruguai, Argentina, Itália, tem nos Estados Unidos agora também. E funciona e dá certo. E essa revista é a nossa revista mensal de Amor Exigente. Você pode fazer a sua assinatura aí no nosso site, é só você entrar, tá aí embaixo na sua tela, amorexigente.org.br. Além de você receber um material rico, com muita informação, com muita orientação sobre comportamento, qualidade de vida, prevenção ao uso de drogas, você também vai ajudar a nossa Federação de Amor Exigente. Então, vai colaborar com esse trabalho maravilhoso que a gente faz. Então, é um apoio muito importante. Se você puder, entre lá no nosso site. Como é que faz para comprar? E faça a sua assinatura. Tem que entrar lá no site, Miguel, amorexigente.org.br, você faz a sua assinatura lá. Não é caro, viu, Miguel? Só R$99, você leva para casa 12 edições. Então, é a assinatura anual da revista E. Você recebe assim, ó, impresso, e também a versão digital que você pode acessar aí na palma da sua mão com toda a facilidade. Então, material riquíssimo, que, como ficou a dica aí do nosso querido Miguel, vale muito a pena você assinar. Quem conhece a nossa revista também, que é um grande amigo nosso, está aqui conosco mais uma vez, e hoje a gente vai nos ajudar a falar sobre drogas e transtornos mentais, é o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, ele que é psiquiatra, foi secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania entre 2019 e 2022, e foi também coordenador geral de saúde mental do Ministério da Saúde entre 2017 e 2018. Você já o conhece, porque ele já esteve conosco em alguns programas aqui. Bem-vindo mais uma vez, doutor Quirino. Muito obrigado, Thiago. Obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Queria agradecer também e parabenizar pelo trabalho o amigo Luiz Fernando e também o amigo Miguel Tortorelli. Vocês que realizam um trabalho de grande valia para toda a sociedade brasileira, ajudando, apoiando as famílias das pessoas que apresentam dependência química nesse processo rumo à recuperação. Vocês que ajudam as pessoas com dependência química também nesse processo, né, a fim de buscar se livrar do mundo das drogas e construir uma nova vida, né? E, além disso, né, vocês também têm trabalhado nessas ações de prevenção ao uso de drogas, que com certeza é o melhor caminho. Ou seja, a gente evitar problemas com as drogas. A gente consegue evitar não entrando no mundo do uso dessas substâncias. Então, para mim, né, estar hoje aqui com vocês
é um motivo de grande satisfação. E eu conheço muito bem, Tiago, já tive a oportunidade, né, já de escrever para a gente. De escrever artigos para as revistas do Amor Exigente. Então, enfim, você que está em casa, realmente, vou reiterar aqui o que o Tiago disse. Entre lá no site, assinem a revista. Além de estar ajudando Amor Exigente, você também vai receber um material muito, muito rico em informações que com certeza vai ajudar você, vai ajudar a sua família. E falta material nessa área também, né, doutor Quirino, Miguel? Só fazer mais uma pergunta para o doutor Quirino. Você falou das atividades do doutor Quirino lá em Brasília. No governo. E aqui em São Paulo, você passou por algumas entidades? Conta um pouquinho da tua história. Aqui em São Paulo, estou de volta agora, 2023, mas toda a minha carreira fiz aqui em São Paulo, né? Eu sou médico, sou psiquiatra, professor universitário, agora estou retomando as minhas atividades didáticas lá na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu fui também professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, durante 6 anos. Fui diretor de grandes serviços na área de saúde mental, serviços esses que cuidam de pessoas que apresentam transtornos mentais, dependência química, serviços esses todos ligados à academia, então ligados à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, serviços ligados à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, essa era a minha carreira antes de ir para Brasília, que me ajudou muito, né, a entender de fato as necessidades das pessoas, as necessidades das famílias, das pessoas com transtornos mentais, dependência química. A experiência, né, antes para Brasília me ajudou muito. E agora, regressando, estou retomando as minhas atividades aqui em São Paulo. E toda esta bagagem do Dr. Quirino ele vai compartilhar conosco no Congresso de Serra Negra, de 4 a 7 de maio, na cidade de Serra Negra. Teremos o 15º Congresso Nacional de Amor Exigente e o Dr. Quirino será um dos palestrantes. E sabe, Tiago, que em todos os congressos, nós, no final do congresso, elaboramos uma carta à comunidade do Amor Exigente e à comunidade em geral. E eu estive estudando recentemente essas cartas e já há muitos congressos que nós batemos sempre na mesma tecla, que um dos itens que compõe a carta é sermos absolutamente contra a legalização de novas drogas, a descriminalização das drogas e também contra a redução de danos. E eu gostaria muito que o Dr. Quirino pudesse nos falar se provavelmente a carta que elaboraremos em Serra Negra vai ter estes itens também presentes lá para fazer a história do Amor Exigente. Luiz, quando nós falamos de estratégias de legalização de drogas, de descriminalização de drogas, ou seja, são estratégias que favorecem com que as pessoas possam acessar de maneira cada vez mais fácil essas substâncias. Sempre quando nós temos esse tipo de estratégia em curso em uma sociedade, infelizmente, acaba tendo um aumento do consumo, porque existe uma relação muito estreita, muito direta entre o aumento da oferta, o favorecimento da oferta com o aumento do consumo. É o que a gente percebe hoje no Brasil. Uma das drogas de maior poder lesivo para a sociedade brasileira é o álcool, simplesmente pelo fato de ser uma droga de fácil acesso, uma droga legalizada. Se, infelizmente, legalizarmos ou descriminalizarmos outras drogas, como por exemplo a maconha, infelizmente nós teremos um acesso facilitado a essa droga, teremos aumento do consumo e aumento de todos os problemas relacionados a ela. Isso infelizmente tem acontecido em países, inclusive países vizinhos nossos, como o Uruguai, que acabou legalizando a maconha recentemente. Isso tem acontecido em outros países como o Canadá, estados americanos que também seguiram esse caminho. Então, de verdade, a estratégia para que nós tenhamos resultados cada vez melhores no enfrentamento às drogas não passa pela legalização, não passam pela descriminalização, mas sim passam por
estratégias mais efetivas de prevenção às drogas, de recuperação de pessoas com dependência química, de enfrentamento ao tráfico de drogas. Então, são essas as ações que historicamente têm mostrado resultados mais efetivos. E quando a gente fala de recuperação de pessoas com dependência química, você citou aqui a questão da abordagem de redução de danos, nós precisamos ter em mente que o que marca, Luiz, a dependência química é justamente a falta de controle do dependente químico sobre o uso da substância. Então, quando nós pensamos no tratamento efetivo do dependente químico, nós precisamos ajudá-lo a ficar longe das drogas. Por quê? Porque se esse indivíduo tiver acesso às drogas, se esse indivíduo começar a usar droga, mesmo que em quantidade pequena, fatalmente, justamente por aquilo que está na base do seu quadro clínico, que é a falta de controle sobre o uso, fatalmente ele começa a usar um pouco, daqui a uns dias, daqui a uns meses, ele já vai estar fazendo uso, infelizmente, de quantidades grandes de droga, totalmente sem controle, porque é justamente isso que marca o seu quadro clínico. E quando nós falamos de estratégias de cuidado, de tratamento baseado em redução de danos, a gente vê que isso efetivamente não funciona. Isso não ajuda as pessoas no seu processo de recuperação. Por quê? Porque de maneira equivocada, a redução de danos busca fazer com que o indivíduo, ao invés de abandonar as drogas, tente controlar o seu uso. Tente controlar o seu uso para diminuir os problemas. Só que a gente sabe, como já falamos aqui, que o que marca a dependência química é justamente a falta de controle. Ora, como que a gente vai ajudar uma pessoa a usar menos droga, ou controlar os problemas que as drogas causam para elas, reduzir danos, reduzir problemas? Isso não acontece. Isso é uma grande ilusão. Isso, na verdade, é uma situação que não pode. Nós não podemos ter políticas públicas no Brasil, nós não podemos ter estratégias de cuidado, de tratamento baseados na redução de danos. Porque se isso acontecer, a gente vai estar expondo as pessoas com dependência química a problemas, as famílias a problemas. A gente precisa ter tratamento que busque a efetiva recuperação da pessoa com dependência química. E isso, Luiz Fernando, não é uma questão que se sabe de agora, não. Se a gente pegar, por exemplo, as estratégias, né, usadas para a recuperação de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, enfim, que tem décadas aí de grande sucesso mundo afora, tá centrada justamente na abstinência, centrada na ausência de uso para recuperação. Por quê? Porque se a gente for permissivo com o uso da droga no processo de tratamento, fatalmente aquela pessoa não vai conseguir se controlar e daqui a pouco tempo já vai estar novamente fazendo uso de grandes quantidades de drogas, totalmente sem controle e destruindo a sua vida. E não só a sua vida, a vida das pessoas que convivem consigo. Então, a estratégia apropriada que a gente precisa buscar cada vez mais no tratamento do indivíduo com dependência química para sua efetiva recuperação é a abstinência. É ajudar o indivíduo a ficar sem a droga, para que ele possa realmente, a partir disso, reconstruir a sua vida. Tiago, posso fazer uma pergunta? Por favor. Dr. Quirino? Dr. Quirino, a gente tem participado de reuniões, né? E tem mães que o filho foi internado 20 vezes, 30 vezes, e quando nós perguntamos, mas ele tem alguma outra comorbidade? E normalmente tem esquizofrenia. A esquizofrenia pode vir antes e pode vir depois das drogas, é isso? Como é que funciona isso e o que é isso daí? Miguel, você está trazendo para a gente um assunto muito importante, que é a comorbidade, né, de outros transtornos mentais com a dependência química. Isso, infelizmente, tem sido cada vez mais regra, né? Ou seja, a pessoa apresentar dependência química e mais um outro problema de saúde mental. E nós estamos falando aqui de uma via de mão dupla, ou seja, nós sabemos que existem vários transtornos mentais que são fatores de risco para que o indivíduo comece a usar drogas e infelizmente se torne um dependente químico. Nós sabemos, por exemplo, que a presença de depressão pode fazer com que as pessoas busquem usar a droga para mitigar, para diminuir o sofrimento que aquele quadro clínico depressivo causa. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer.
momentaneamente, às vezes, a pessoa pode até conseguir uma redução daquele sofrimento, daquela angústia que a depressão causa. Entretanto, com o passar do tempo, fatalmente a depressão vai piorar, porque as drogas pioram os quadros psiquiátricos, e a pessoa, além do quadro depressivo, vai ter um outro problema, que é o problema da dependência química. Então, essa é uma via do problema, ou seja, o quadro psiquiátrico precedendo o uso da droga. E a gente tem a situação inversa, que é a outra via, que é, na verdade, o uso de drogas precedendo o quadro psiquiátrico. Nós sabemos que muitas das drogas são fatores de risco para quadros psiquiátricos. Por exemplo, o álcool. O álcool é um fator de risco para uma série de problemas psiquiátricos. Sabemos que o uso de álcool acaba aumentando o risco para quadros demenciais. Álcool é fator de risco para depressão, para ansiedade. Então, nós temos também o uso da droga que precede o quadro psiquiátrico. E muitas vezes funciona como um fator de risco para o aparecimento desse quadro, como uma situação que desencadeia o quadro psiquiátrico. A gente sabe, por exemplo, que a maconha, né, é um fator de risco importante para vários transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, é um fator de risco para suicídio, é um fator de risco mais que comprovado pela literatura médica nacional e internacional para o aparecimento de esquizofrenia que você falou, que é um transtorno mental grave, marcado por sintomas psicóticos, são aqueles sintomas que fazem com que o indivíduo tenha um contato apartado da realidade, um contato patológico da realidade. O indivíduo passa a ouvir coisas, ver coisas, que são as alucinações. O quadro psicótico faz com que o indivíduo passe a ter pensamentos que não fazem sentido com a realidade, que são os delírios. E, infelizmente, muitas vezes, com o tratamento, esses sintomas até podem ser controlados, porém, o indivíduo pode passar a ter uma dificuldade depois para se reinserir na sociedade. Ou seja, tudo isso para a gente entender como que as drogas podem funcionar, tanto as listas como o álcool, como também as ilícitas, como a maconha, podem funcionar como um fator de risco para o aparecimento de transtornos mentais. E se isso acontece, se o transtorno mental está associado com o uso de droga, ou aparecendo antes ou aparecendo depois, a gente precisa tratar nesse processo de recuperação não só a dependência, mas a gente precisa tratar também o quadro comórbido, né? Isso é muito importante para o tratamento, é muito importante para a recuperação da pessoa com dependência química. Eu só queria aproveitar esse momento aqui do programa para a gente falar para as pessoas que estão nos acompanhando. Infelizmente, nós temos tido na nossa sociedade uma campanha quase que para diminuir a percepção de risco que as pessoas têm sobre o uso da maconha. Maconha é uma droga grave que causa uma série de problemas para os seus usuários, e não só para os usuários, mas para as famílias e para todo o conjunto social. Então, é importante que você que está nos ouvindo aqui possa entender isso. A gente não pode naturalizar o uso da maconha. A gente não pode achar que o uso da maconha é inofensivo, que não vai causar problema para os seus usuários. Isso não é verdade. Mas ela não é medicinal, doutor? Ela não é um elixir para todos os males modernos, não? Então, Tiago, essa é uma outra questão, né? Me enganaram, maconha, a cannabis não é medicinal. Inclusive, antes de ir para Brasília, isso já há bastante tempo, eu fazia parte da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de São Paulo, do CREMESP. E lá nós, por conta dessa onda, né, buscando vender para a sociedade que maconha tem ações medicinais, nós produzimos um documento naquela ocasião, Tiago, justamente alertando a sociedade que maconha não é medicinal. Porque quando se fala de maconha medicinal, isso pode passar uma ideia equivocada para a sociedade de que, ora, não tem problema você usar droga, talvez até pelo contrário, se você usar maconha, você não só não vai ter problema, como você pode ter algum benefício, já que ela é medicinal. Então, só para que a gente possa esclarecer um pouco isso, então a maconha não é medicinal. A maconha, quando usada, não só não causa benefício, mas causa uma série de prejuízos, como nós falamos. As comorbidades. O que pode acontecer é que a maconha é composta por centenas de moléculas de substâncias e, até o presente momento, apenas uma delas, que é o canabidiol, só essa molécula, o canabidiol, quando utilizado para o controle
de crises epiléticas, crises convulsivas na infância, em doenças raras, como síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, o uso do canabidiol pode ajudar a controlar. Porém, mesmo nessas doenças, o poder de efeito dessa substância do canabidiol também não é tão grande, é pequeno. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina acaba autorizando o uso no Brasil do canabidiol apenas para esses quadros clínicos, mas sempre depois que outras abordagens terapêuticas não funcionaram. Agora, só para ficar claro que para outros quadros clínicos, como muitas vezes a gente vê, né, funciona para autismo, demência, Parkinson, depressão, ansiedade. Quando eu ouço isso, falando que o canabidiol funciona para tanta coisa assim, eu falo, caramba, a gente está diante aqui de um elixir. Parece aquelas garrafadas da Praça da Sé que funciona para tudo, né? E não existe na farmacopeia, não existe nenhuma substância medicamentosa, um remédio tão potente que funcione para tanta coisa. Te enganaram, viu, Thiago? Para dor crônica. Não existe, não há possibilidade disso acontecer. Quando a gente fala do canabidiol, quando a gente vai para outras moléculas que compõem a cannabis, como por exemplo o THC, aí nem para isso. Então é muito importante a gente orientar a sociedade sobre essa questão para que a gente possa entender que, para os casos clínicos em que realmente há evidência científica, ok, a gente precisa fornecer o canabidiol para o tratamento dessas crises epiléticas refratárias. Mas para outros quadros, como autismo, ansiedade, depressão, dor crônica e tal, isso não tem evidência. E quando a gente acaba sempre vendendo essa ideia, a gente ilude as pessoas. E sabe qual que é um risco? Hoje nós temos uma série de medicamentos, por exemplo, para o tratamento de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia. E aí quando a gente fala que o canabidiol é muito legal, ajuda muito, a gente tem vários remédios para tratar demência, Parkinson. A gente faz com que as pessoas, então, deixem de usar esses remédios que cientificamente são comprovadamente ajudam as pessoas, para dar um remédio que não tem evidência nenhuma. Ou seja, a gente está causando dano, a gente está prejudicando as pessoas. E uma outra coisa também que a gente precisa atentar para os grandes interesses econômicos que tem por trás disso. Porque existe uma indústria por trás desse movimento todo que quer explorar esse mercado. Independente se vai funcionar ou não, é uma indústria que quer vender esses produtos. E o que é pior é que isso acontece dentro, Thiago, de uma estratégia que busca se valer, então, de se vender a ideia de que existe maconha medicinal, que a maconha não causa problema, que pode causar até benefício, para num segundo momento, num segundo passo, começar a querer vender a ideia para a sociedade de que, olha, a maconha realmente é bacana, então a gente pode, inclusive, legalizá-la para o uso da droga como uma droga entorpecente. Então, o que a gente observa em vários lugares, isso aconteceu, vários países do mundo, é que é um passo a passo para ir diminuindo a percepção de risco da sociedade sobre os graves problemas do uso da maconha, para acabar fazendo com que haja, então, uma naturalização, uma aceitação, uma glamourização. Para quê? Fala-se até em droga leve. Isso, para ir nesse passo a passo e, no segundo momento, a gente está com a sociedade já com uma percepção equivocada dos problemas da maconha e uma sociedade que mais facilmente poderia aceitar a sua legalização para o uso como droga entorpecente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Thiago, para que a gente não exponha cada vez mais os nossos filhos, as nossas famílias, aos graves problemas relacionados ao uso da maconha. E depois da droga ser legalizada, vai ficando cada vez mais difícil. Como é que você vai chegar para o seu filho e falar assim, filho, faz mal, né? Não usa maconha, não faz mal. Ele vai falar, pô, pai, mas essa droga é legalizada. Ou, pai, eu estou vendo cada vez mais na mídia falar que essa droga aqui tem efeitos medicinais. Como é que o senhor está falando que não é para usar essa droga se eu estou vendo toda hora na mídia impressa, na televisão, que essa substância não tem problema, aliás, pelo contrário, que pode até causar efeitos terapêuticos para as pessoas. Então,
caramba, talvez não faça nenhum mal, talvez não tenha nenhum problema em eu usar essa substância. Então a gente precisa atentar bastante para essa estratégia que está em curso no Brasil e que pode causar bastante dano para a nossa sociedade. Infelizmente, né, eles não falam no canabidiol, eles falam na maconha. Maconha medicinal. Claro, maconha medicinal. Mas é porque justamente isso. Uma estratégia. Né? Essa que é a estratégia de o tempo todo passar para a sociedade a ideia, Miguel, de que o uso da maconha é inofensivo. E que com isso, na verdade, você vai cada vez mais fazendo com que a sociedade seja mais permissiva com o uso da substância. E para os mais jovens que estão chegando, essa campanha maciça, massiva, vendendo a ideia de que maconha não tem problema, isso com certeza vai fazer com que no futuro essas pessoas sejam mais abertas à experimentação da droga e depois, infelizmente, ao seu uso mais frequente, caindo até na dependência. Essa é uma questão também interessante, viu, Tiago? Porque a questão da maconha, como o Luiz falou, né, de se vender a ideia de que é uma droga leve, muitas pessoas acreditam, inclusive, que não haja dependência do uso da maconha, o que não é verdade, né? A maconha causa dependência, uma dependência bastante forte, bastante... A pessoa pode ficar viciada em maconha. Pode não, as pessoas ficam viciadas em maconha. Maconha é uma droga que causa dependência e que causa uma série de problemas como esses que nós falamos aqui, que a sociedade precisa ficar atenta. Então, você que está nos acompanhando, se você identifica na sua família, no seu grupo de amigos, nas pessoas que estão mais próximas a você, esse risco do uso da maconha, busque orientar essas pessoas, mostrando que maconha causa problema, maconha é uma droga, causa dependência e causa uma série de problemas para os seus usuários. E, como eu sempre costumo dizer, maconha não causa problema só para os seus usuários, causa problema para as famílias, porque causa dependência, faz com que o indivíduo tenha uma série de problemas, isso acaba afetando todo o seu entorno e causa também problemas para o conjunto social, né? Basta com que nós, por exemplo, identifiquemos uma situação... Eu sempre falo isso, de um indivíduo, por exemplo, sob o uso de maconha, que vai pegar um carro, vai para a estrada e pode causar um acidente e vitimar uma pessoa que não tem nada a ver com essa história. Então, quando a gente fala de uso de drogas, quando a gente fala de uso de maconha, a gente não está falando só sobre o usuário, sobre a família dele, não. A gente está falando sobre problemas que esse uso pode causar para toda a sociedade. E daí a importância de programas como esse, para a gente poder alertar as pessoas, para que as pessoas possam ficar cada vez mais atentas e não aceitar discursos e narrativas como essas que buscam colocar para a sociedade brasileira a possibilidade da legalização da maconha. Perfeito, doutor Quirino. Muito importante esse programa, fica um alerta aí para as famílias. Claro que eu estava brincando, eu sei os malefícios da maconha, não acredito nessa historinha de maconha medicinal. Mas foi muito bom o alerta do doutor Quirino. Quero encerrar o programa deixando os contatos aí do Amor Exigente, colocando aí embaixo na sua tela nosso site, o amorexigente.org.br. Então, para você fazer parte aí dessa grande família aí, entre lá no nosso site, descubra onde tem um grupo presencial próximo de você e também as nossas reuniões online. Tem também o WhatsApp, que é o 19 25 19 6555, 19 25 19 6555. Se você não localizar lá no site, pede ajuda lá no nosso escritório, que a gente vai te auxiliar com isso, tá bom? Temos também Instagram, temos YouTube, temos Twitter, várias redes sociais para você acompanhar sempre os nossos trabalhos e também acompanhar sempre esse programa que já está lá na íntegra lá no nosso site amorexigente.org.br e também no nosso canal no YouTube. Senhores, isso aí, e teremos o Congresso de Serra Negra, que você pode fazer inscrição pelo nosso site também, e é um convidado de honra para estar conosco e poder ouvir o restante da aula que o Dr. Quirino acabou de nos dar. E com certeza, né, Miguel? Eu acredito que a Carta de Serra Negra vai ter também estes itens que mencionamos e estudamos aqui no programa de hoje. Gratidão. E vamos pedir para o doutor Quirino, se puder vir outros dias aqui conosco, será um prazer. Para nós será um prazer e para você que está em casa, porque realmente o doutor Quirino traz informações importantes
para o não uso, não entrar no mundo E das drogas. argumentos também para que os pais possam conversar com seus filhos a esse respeito. Que esse é o principal, né, Luiz? Sim. Porque normalmente o teu pai fala, você não deve usar maconha. Por quê? Por quê? E aí? Precisa ter argumento, né? Precisa ter argumento. Pessoal, obrigado, doutor Quirino, mais Eu que uma agradeço, vez. obrigado. Luiz, Miguel. Então vou encerrar, fica esse convite aí que o Luiz fez tão bem para você entrar lá no nosso site, ficar sabendo a respeito do Congresso Amor Exigente, de 4 a 7 de maio. Faça a sua inscrição, esteja conosco. Vai ser uma imersão maravilhosa em Amor Exigente. Você vai ouvir o Miguel Tortorelli, o Luiz Fernando, o Dr. Quirino e outros grandes palestrantes E você? que lá estarão. E eu também estarei lá. Abraço, pessoal. Até mais.